Olá e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu ainda não sei como começar um vídeo, então eu vou pular essa parte. Algumas atualizações sobre a minha vida desde o último vídeo. Eu mudei de casa, eu tô jogando Dark Souls pela 15ª vez e eu assisti Squid Game. Eu acho que já deve ter ficado claro que eu geralmente não gosto dessas coisas mais modinhas, né? Tipo Jujutsu Kaisen, que eu tomei bastante hate por causa do meu último vídeo. E eu acho que é porque eu vejo tanta gente falando bem da série, ou seja lá o que for, eu acabo indo consumir um negócio com uma expectativa tão alta que eu acabo me decepcionando no final. Mas não foi bem assim com o Squid Game. Eu vi muita gente falando bem e eu fui assistir com expectativa alta e ainda assim eu gostei. Eu não acho que é a melhor série do mundo, eu acho que ela tem algumas falhas, eu vou falar sobre elas nesse vídeo, mas no geral eu me diverti, é uma série legal, eu acho que o conceito é interessante, os personagens são bem legais. E quando eu vi a série eu não pensei em fazer um vídeo sobre. Como eu disse, não foi uma experiência espetacular, eu também não achei ela ruim pra criticar de algum jeito, mas uma coisa que me deu essa inspiração pra fazer esse vídeo foi uma discussão sobre uma segunda temporada de Squid Game. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sobre como são as continuações no mundo da mídia no geral, tanto filmes e séries. Eu pensei numa discussão interessante que a gente poderia ter nesse vídeo, usando Squid Game como exemplo, né? Esse vídeo vai ser sem roteiro, vai ser um pouco diferente do conteúdo que eu já lancei. Eu também vou dar spoilers sobre Squid Game, então se você não assistiu ainda, eu diria que vale a pena assistir, vai dar uma olhada primeiro antes de ver esse conteúdo, porque esse conteúdo vai ser menos uma review sobre Squid Game e mais uma review sobre o que seria uma segunda temporada. Mas eu vou abordar a trama da série, principalmente o final dela, que é a minha parte menos favorita, assim, eu não gostei muito do final. Então se você não assistiu ainda, aqui o seu spoiler warning pro resto do vídeo. Pra começar então, eu queria fazer um resumão da série, meio que falar um pouco dos personagens e no caminho explicar um pouco do que eu gostei deles. Eu gostei bastante do personagem principal, eu acho que ele não é exatamente um herói, ele é um personagem bem falho, com bastante, assim, dinâmicas interessantes. No começo você vê ele lidando com a situação da filha dele, com a ex-esposa dele, o atual padrasto da menina, né, bem legal. E também você vê que ele é meio malandro, né, ele não é exatamente uma pessoa pura, mesmo comparado com outros personagens da série, eu diria que ele é bem puro, né, mas ele é um personagem interessante e você realmente compra a briga dele no final da série. Nós temos outros personagens também, como a Kang Se-byuk, que é, né, interpretada por aquela modelo bem famosa da Coreia. Tomou conta do Twitter. Eu acho que eu mais via pessoas falando sobre ela do que qualquer outro personagem da série. E ela é um personagem sensacional também. Considerando que foi o primeiro papel de atuação da menina, eu achei um espetáculo o que ela fez. Eu acho que todo mundo chorou bastante naquele episódio 6 com a interação dela com a outra menina. Eu acho que foi bem legal. Pássaros. E nós temos o que é meio que um antagonista, acaba virando um antagonista da série, né, que é o Chang Sang-woo. Ele, o prodígio ali do bairro, né, amigo do protagonista. E eu achei ele um personagem legal também. Eu acho que ele tem uma nuance interessante, não é só um cara maldoso, ele foi levado a isso, né, um pouco. Apesar de ele ser um babaca, né, pelo que ele fez com a mãe dele e tudo, eu acho que ele não é só um cara mal, sabe? Então, no geral, eu diria que a série, ela tem personagens, assim, multidimensionais, sabe? O que é bastante interessante porque eu acho que, assim, se a gente for levar em considerações outros tipos de séries e filmes que levam essa dinâmica de jogos, né, que as pessoas têm que sobreviver e tal, sei lá, Jogos Mortais, por exemplo, eu sei que não são diretamente paralelos um com o outro, mas me fez pensar um pouco quando eu tava assistindo, ou até filmes como The Purge, por exemplo, que tenta fazer esse comentário social, né. Eu acho que o que difere o Squid Game desses outros tipos de mídia é que ele trabalha muito bem os personagens deles e realmente não é só um estereótipo, sabe, interpretando ali pra você, eles têm problemas e eles se dão um tempo de trabalhar em cima desses problemas, o que eu acho bem legal. E eu acho que, parando pra pensar assim, do que eu gostei mais da série, eu queria falar um pouco sobre a estética, me chamou bastante a atenção. Eu sou bastante fã de K-pop, né, e muitas coisas que eu visualizei enquanto eu assistia foi esse contraste forte de cores, né. Eu acho que é bem comum isso na indústria do K-pop. Eu não assisto tanto dorama, mas os doramas, eles tendem a ser mais centrados, mais realistas. Eu acho que o Squid Game se difere muito disso, porque, pelo menos quando eles estão nos jogos, né, o diretor usa bastante cores contrastantes, cenários práticos, né, que eu achei bem legal. Ele vende essa ideia de um lugar místico separado, né, com esses visuais. Como eu já disse, eu acho que o grande diferencial da série são os personagens, e uma coisa que me pegou muito de surpresa quando eu tava assistindo foi aquele break que tem do primeiro jogo pro segundo. Me deixou impressionado o quão simples é essa quebrada que o diretor deu no roteiro. Os personagens voltam pra casa e mesmo assim eles voltam pro jogo, mas vende tão forte o quão importante é o dinheiro pra eles, o quanto eles precisam se colocar em risco, colocar suas vidas em riscos por esse dinheiro quando eles voltam pros jogos, né? Não deixa dúvida nenhuma do quão ferrados os personagens estão, vamos dizer assim. Enfim, ajuda a construir ainda mais esses personagens, o que pra mim foi o diferencial grande da série. Eu gostei também bastante da trilha sonora, eu acho que é algo que as pessoas não falaram muito, mas ela é bem característica da série. Eu tive que fazer, dentro do meu trabalho mesmo, algumas edições usando algumas temáticas da série. Eu acho que todo mundo que trabalha com publicidade teve que fazer alguma coisa parecida
parecida. E eu tava ouvindo um pouco a trilha sonora pra poder pegar referência, né? E eu gostei muito, é muito boa mesmo. Eu acho que ela não é nada assim novo, necessariamente, mas eu acho que ela funciona muito bem, principalmente os temas mais infantis que eles usam pra poder entregar ainda mais essa brincadeira dos jogos, né? Então eu acho que funcionam muito bem no geral. Outra coisa que eu gostei, e falando um pouco até do meu primeiro vídeo sobre Parasite, parece que aquela profecia, entre aspas, do Bong Joon-ho vem se tornando cada vez mais verdade, né? De que se as pessoas conseguirem ultrapassar a barreira da legenda, elas vão descobrir um mundo muito maior de mídia, e eu acho que isso é muito verdade. Eu acho que isso não se aplica tanto a nós brasileiros, porque nós somos um país de terceiro mundo. Ele tava mais falando diretamente com os americanos naquele dia. E uma coisa que eu notei é que muitos desses seriados e filmes e histórias que vêm de outros lugares do mundo que não os Estados Unidos ou Europa, por exemplo, eles geralmente tentam lá tratar de assuntos de classe, né, de luta de classes. É um exemplo do Parasite, o Squid Game, por exemplo, Cidade de Deus, que é um filme brasileiro que explodiu lá fora, La Casa de Papel, Poço, que é aquele filme espanhol, se eu não me engano, e me fez pensar, na realidade quem levantou essa bola foi um canal de vídeo essa que eu acompanho, eu vou deixar o link na descrição do vídeo dela, que ela meio que aborda esse interesse intenso do público americano sobre luta de classe em seriados de fora, né, e eu achei uma discussão interessante. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso aqui, porque eu acho que não é sobre isso o vídeo. Uma coisa que ela abordou e eu acho interessante trazer aqui também é que Squid Game não é necessariamente contra o capitalismo. Eu acho que ele é contra essa diferença de classes. Não é necessariamente a mesma coisa, apesar de elas estarem entrelaçadas. Eu acho interessante como ele aborda o imperialismo americano, por exemplo. Eu acho que o Parasite faz isso muito bem também, mostrando essa fetichização dos Estados Unidos pelos coreanos, né? E como eles têm um certo controle invisível sobre a vida deles. E no Squid Game isso fica bem claro com os VIPs, né? Nenhum deles é coreano, né? E eu acho que o diretor poderia ter muito bem feito todos os VIPs serem coreanos e todos os personagens da série serem coreanos, mas ele fez essa escolha pra mostrar que é uma influência de fora, né? Essas pessoas super ricas e tudo mais. É importante esse tipo de comentário, mais do que só nós vivemos uma sociedade quebrada e tudo mais. É importante mostrar que tem muita culpa disso no imperialismo americano. Agora, algumas coisas que eu não gostei da série, não são muitas. Eu não gostei muito do final. Depois do último jogo, que acontece no comecinho do último episódio, no geral, não gostei do que aconteceu. Eu acho que faz sentido o protagonista não ter usado o dinheiro, e até aquela parte eu tava comprando. Mas toda aquela cena com o velho no topo do prédio e o cara na sarjeta morrendo, eu achei muito estranho. Me deixou até um pouco confuso do que a série queria dizer com aquilo. E eu li isso depois em algumas entrevistas do diretor. Aparentemente ele queria entregar que a humanidade tem salvação porque ajudaram o cara, mas quem ajudou o cara é tipo um policial, tá ligado? Eu acho que ele tava mais fazendo o trabalho dele do que qualquer coisa. Então eu fiquei um pouco confuso. Eu não entendi muito o que ele quis dizer com aquilo, né? Não sei, talvez tenha sido só eu. E também a parada do cabelo eu achei muito estranho. Eu entendi como o visual pra entregar que, tipo, ele tá tomando as decisões da vida dele agora, mas eu não sei, eu teria escolhido outra cor, eu não sei se ficou muito bem nele. No geral, também não gostei muito do plot secundário do policial e do irmão dele. Eu acho que no começo até que tava interessante, mas acaba dando meio em nada, porque o cara não consegue entregar as provas pra fora, ele fica ali meio que estudando as dinâmicas internas do jogo, digamos assim. Eu acho que ele serve muito mais como um olhar interno ali do que necessariamente um personagem mesmo. Eu achei que foi um personagem um pouco mal explorado. Eu entendo a função dele, eu acho que, de novo, ele fez o papel dele nesse sentido. E até mesmo com o Frontman, né, que é o cara da máscara preta, eu acho que ele foi um personagem um pouco mal utilizado também no geral. Ele não parece ter nenhum propósito ali muito forte, ele só meio que tá ali por estar. O que me pegou um pouco é que é uma série com personagens tão fortes e tão únicos, né, que esses personagens meio que sem motivo ali me deixaram um pouco perdido nesse sentido. Então, igual eu falei, eu queria falar um pouco sobre o propósito de uma segunda temporada, né? Quando eu comecei a ver as discussões sobre a segunda temporada de Squid Game e tudo mais, eu meio que esperava. É literalmente o maior seriado da Netflix desde sempre. Não me pegou de surpresa que as pessoas queiram uma segunda temporada, que toda entrevista seja isso que perguntam pro criador. Mas depois que eu assisti, eu fiquei pensando que não acho que precisa de uma segunda temporada. Eu só senti que a série acaba e é uma história muito bem fechada e eu não vejo uma necessidade de uma segunda temporada, mas eu decidi meio que trazer essa discussão, também pensar um pouco comigo mesmo, o que geralmente faz uma empresa fazer uma segunda temporada de alguma coisa, seja um show ou uma sequência de um filme. Eu tava pensando um pouco e na minha cabeça vieram basicamente 3 funções pra uma segunda temporada. A primeira delas é realmente continuar uma história, né? Me vem na cabeça alguns seriados que são planejados pra ter mais de uma temporada, como por exemplo Breaking Bad. Eu não acho que
tinha uma ideia de acabar na primeira temporada. Os showrunners, eles sempre quiseram fazer mais e tinha uma história em mente pra contar que acontecia em várias temporadas com arcos fechados entre elas também, né? Eu acho que esse caso não se aplica ao Squid Game, igual eu falei, não vejo uma necessidade de uma segunda temporada pra continuar a história nenhuma. A história geral, tanto do protagonista como da série em si, pra mim, finaliza bem. Apesar de que o arco do personagem principal, ele acaba meio em aberto. O próprio diretor disse que sentiu que era um fim. Então, na minha cabeça, um final em aberto não é necessariamente um final que precisa de uma continuação. Eu acho que é deixado pra interpretação de quem tá assistindo, né? Será que ele voltou pra ter vingança? Será que ele voltou pra fazer alguma outra coisa? É mais uma questão de que ele tá tomando controle da vida dele e não ignorando o sistema. Eu acho que o diretor falou exatamente essas palavras. E eu acho legal, assim. Igual eu falei, eu não gostei muito do final, mas eu acho que essa interpretação é interessante. É melhor do que ele só ir embora e usar o dinheiro e foda-se, né? Porque eu acho que quando ele pinta o cabelo, me veio essa ideia, né, de que ele só ia ignorar o problema, sabe? Mas aí ele vê o cara no metrô e eu achei bacana esse final. E pra mim não precisa, tipo, mostrar ele tomando vingança pelas próprias mãos. Eu acho que não era isso que ele quis dizer com o final. E também, igual eu falei, pode ser pra fechar novos arcos, né? Eu acho que não tem mais arcos pra serem fechados, né? A maior parte dos personagens morreram. E esse é um grande problema dessa continuação do Squid Game. É que, igual eu falei, é uma série muito focada nos personagens. E como a maior parte dos personagens morreram ou talvez morreram, não faz muito sentido continuar, porque eu acho que as pessoas não vão querer comprar personagens novos, né? Elas querem continuar dos personagens que sobraram, mas o arco dos personagens que sobraram pra mim já fechou. Então, por exemplo, o protagonista, igual eu falei, tem o irmão do policial, que eu acho que é um personagem que não foi tão bem explorado, então não vejo por que continuar o arco dele. Existem teorias de que o próprio irmão não morreu, o que talvez fosse interessante, mas pelo menos pra mim não faz muito sentido, porque eu não gostei muito do personagem. Existem também teorias que o próprio velho não morreu, que ele fingiu a morte dele de novo. Eu só acho isso meio besta. Eu acho que ficou bem claro ali que ali foi o momento final dele, ele falou o que ele tinha que falar. Então eu acho que não faz muito sentido continuar arco nenhum. Eu acho que não tem muitos arcos realmente pra serem continuados. E a segunda função de uma continuação na minha cabeça é pra construir mais o universo da história. Me vem à cabeça, tipo, spin-offs, como Star Wars, ou uma nova história dentro do próprio universo, como Korra, do Avatar. E eu acho que também não faz muito sentido pra Squid Game essa opção, porque, pelo menos pra mim, o universo, no caso eu estou falando dos jogos mais especificamente, ele é mais um background pros personagens. Note que meio que não importa o que fosse os jogos, ou se fossem jogos infantis, ou o que fosse. A ideia principal realmente era acompanhar os personagens. Se fosse os jogos nos Estados Unidos, ou no Brasil, se fossem jogos infantis, ou guerras militares, sabe? Eu não acho que teria tanto impacto na estrutura da série. É mais a questão que tem jogos, tem uma classe superior, tem pessoas sofrendo, o foco realmente são os personagens. Então, pra mim, explorar mais o universo do porquê os jogos existem não faz muito sentido, parece bem simples. De novo, entra naquela questão que o fim do seriado ele é bem fechado, né? O Yunam explicando o que são os jogos, por que eles acontecem e tudo mais, fica bem claro o que tá acontecendo ali, eu acho que não precisa explicar mais. Uma outra questão dentro de spin-off seria seguir outros personagens, né? Eu vi muita gente falando, talvez, explorar um pouco mais sobre o personagem do cara do metrô que dá o tapa na cara das pessoas, e eu acho que essa é a melhor opção de todas que eu ouvi até agora. Eu só acho que seria uma série tão diferente de Squid Game que eu não sei se poderia ser considerado uma continuação ou não. Ele parece um personagem interessante, mas ao mesmo tempo ele parece só servir um propósito também. Não parece ter tanta dimensionalidade pra ele. Mas seria interessante talvez trabalhar em cima disso. Eu só não vejo como uma sequência necessariamente. Eu acho que seria realmente um spin-off aí no caso. Teria que ter uma estrutura muito diferente do que foi a primeira temporada de Squid Game. E por fim, ainda nessa ideia, talvez fosse um prequel, né? Antes do que aconteceu nos acontecimentos da série principal. Eu acho isso meio preguiçoso, sei lá. Porque na minha cabeça, se fosse fazer um prequel que tivesse uma estrutura parecida com a primeira temporada, por exemplo, seguindo a história do Frontman como vencedor e o caminho que ele tomou pra estar onde ele está agora, eu acho preguiçoso porque meio que seria Squid Game 2, sabe? Repetindo o que aconteceu na primeira série, teria que tratar personagens de novo, estudar eles e criar situações pra que tivesse aquele drama quando eles fossem morrer e tudo mais. E é possível, igual eu falei, eu só acho meio preguiçoso. Eu acho que é uma saída boa, no sentido de que é fácil de fazer, mas eu não acharia que seria muito inteligente ou divertido de assistir, porque seria mais do mesmo, na minha opinião. É claro que ele pode fazer twists diferentes e coisas novas, mas a estrutura seria tão parecida que eu acho que seria cansativo. Mas de todas as ideias, tirando spin-offs, como sequência, talvez fosse a que mais funcionasse. Eu só não acho que seria bom. Por fim, respondendo a pergunta se Squid Game precisa de uma segunda temporada, eu honestamente acho que não. Eu acho que o seriado ele tem uma história muito bem definida. Ele entrega tudo o que ele queria entregar na primeira temporada, eu não acho que precisa de mais histórias em volta daqueles personagens. Isso é uma discussão, inclusive, que eu queria ter também, porque o diretor passou quase 10 anos
anos, se eu não me engano, escrevendo esse roteiro e ninguém queria comprar, né? Eu acho que ele teve tempo suficiente pra poder trabalhar uma história muito bem fechada. Não só isso, talvez ele tivesse uma história maior pra contar, mas ele acabou fechando mais com medo que ele não conseguisse vender uma temporada grande, né? Então eu acho que tem um pouco disso pra ser como culpa também. Além disso, ele parece ser muito apegado a essa história. Eu vi algumas entrevistas pra poder fazer esse vídeo e ele parece ser uma pessoa muito empenhada com o trabalho dele e realmente ele parece gostar muito dessa ideia da série, mas como eu disse, eu acho que ele trabalhou pra poder fechar a história desse jeito. É meio insultante até, dá pra ver que ele não se sente muito confortável quando ele fala sobre uma sequência, apesar de que todo mundo pergunta sobre isso. É irritante a quantidade de artigos que saíram nas últimas 2 semanas falando sobre uma sequência de Squid Game, o que vai acontecer, e ele parece, igual eu falei, um pouco irritado com a pergunta, até um pouco apreensivo de responder. Eu vi até um comentário que ele fez que ele tem medo que as pessoas vão se irritar se ele não continuar a série, sendo que, pelo menos pra mim, ficou bem claro que ele queria acabar ali. E eu acho que isso é mais um ponto do porquê não. Eu acho que ele tem direito, como criador da série, de escolher não continuar. E se é isso que ele quer, por mim, tudo bem. É mais do que o suficiente. Eu queria também comentar um pouco dos takes errados que eu vi, que eu achei muito engraçado. Muita gente usando essa ideia de que ele insistiu por 10 anos pra poder conseguir a série, como essa coisa da meritocracia, que você tem que ir atrás dos seus sonhos, né? Só que ninguém fala que ele teve que vender o notebook dele depois de 3 anos porque ele não tinha dinheiro pra comer, sabe? Eu acho bem engraçado que a galera gosta de olhar esses cases de sucessos no final, né? E realmente foi um sucesso desgraçado e ele merece, eu acho que ele merece tudo que ele conseguiu, mas eu não acho que ele é uma história de superação. Ele já era um diretor conhecido na Coreia antes disso também. Eu só acho engraçado mesmo. E também alguns takes falando de que os jogos representam o comunismo, né? Eu vi um post do Kim Kataguiri, eu acho, no Twitter, eu dei muita risada. E pra mim isso já é mais do que suficiente pra uma segunda temporada, só essas opiniões erradas das pessoas da internet são hilárias. Igual eu falei na parte anterior, eu acho que são 3 funções pra fazer uma sequência e a terceira função é o dinheiro. E com certeza vai ser a função que mais importa, principalmente pra Netflix. Eu acho muito difícil não ter uma segunda temporada. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eles ainda não confirmaram nada, mas todas as coisas apontam que sim. O diretor já tá bem claro dizendo que ele tá trabalhando pra poder conseguir fazer isso, e eu acho que eles não vão deixar passar ser uma segunda temporada. Igual eu falei, é o seriado com o maior sucesso da Netflix até então, e o lançamento que explodiu pra caramba, e eu acho que quando um seriado ou qualquer tipo de mídia consegue se infiltrar tanto em publicidade do jeito que tá sendo, ele fez um trabalho muito bom e ao mesmo tempo muito ruim. Eu queria que as marcas parassem de usar Squid Game pra tudo. Igual eu falei já, essas histórias de fora dos Estados Unidos fazendo sucesso global desse jeito são bem legais, e ainda mais se eles têm os takes certos sobre os problemas do sistema. Eu acho que uma mídia americana nunca faria isso. E até acho difícil uma mídia coreana fazer, mas aparentemente eles têm tomado bastante iniciativa nesse sentido. E uma mídia grande do jeito que é, tanto na Netflix e tudo mais, eu acho bem interessante de ver isso acontecendo. E eu espero sim que continue, apesar de eu achar que não precisa. Seria legal de ver mais dessas opiniões sendo difundidas nessa mídia global. O que na realidade eu mais queria é que eles dessem mais espaço para esse diretor criar coisas novas, né? Em vez de ele fazer Squid Game 2 e continuar fazendo projetos que ele goste. Nem que demore mais 10 anos, mas que ele consiga fazer algo muito interessante como foi Squid Game seria melhor do que uma continuação feita só por lucro, sabe? Então, minha opinião, eu acho que no final desse vídeo seria não fazer uma continuação de Squid Game, mas criar algo novo com essas ideias que ele tem na cabeça dele e com essas opiniões que ele queira passar. Então foi isso. Eu acho que foi um vídeo mais simples, igual eu falei, eu só queria meio que falar o que eu tava pensando sobre isso. Eu realmente tava me irritando um pouco a quantidade de notícias falando sobre a segunda temporada de Squid Game. E aproveitei e falei um pouco também do que eu achei da série. Eu igual eu falei, eu acho que foi bem legal. Ela merece o sucesso que tá tendo, com certeza. Comente se você acha que a série precisa de uma segunda temporada, ou se ela merece uma segunda temporada, o que você achou da série. Também aproveita e deixa um like, se inscreve no canal, me ajuda bastante a continuar fazendo esses vídeos. Igual eu falei, eu tô com um projeto aí que eu tô trabalhando agora, que ainda vai demorar um pouco pra sair provavelmente, mas eu tô bem animado pra que ele saia. Tem sido um roteiro muito trabalhoso e é um assunto bastante polêmico que também não sai da minha vida, então eu sinto que eu preciso falar sobre ele. Não vou entrar em muitos detalhes porque eu não quero dar spoilers, porque eu acho que vai ser bem legal quando ele sair. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e eu vejo vocês por aí.